Você tem dificuldade de liberar perdão para alguma pessoa? Você é daquele tipo de pessoa que, quando te magoam, você guarda mágoa e dificilmente consegue se livrar desse sentimento? Opa! Meu nome é Victor Bandeira, eu tenho 22 anos e eu acredito que Deus pode mudar a sua vida. O vídeo de hoje a gente vai falar sobre o perdão e como o perdão ele é algo incrível. O perdão ele é muito poderoso e ele tem várias simbologias e razões do porquê ele existe. E antes de a gente começar a falar sobre o perdão, eu gostaria de dizer que quando você não libera o perdão, quando você não dá perdão para outras pessoas, quando você não perdoa, a pessoa mais prejudicada com isso é você. E talvez agora você deva ter até assustado, porque querendo ou não, muitas vezes a gente guarda uma mágoa dentro de nós sobre coisas que as pessoas nos machucaram ou não atenderam às nossas expectativas, e a gente guarda aquele sentimento e aí guarda aquele rancor sobre como que aquela pessoa me machucou e como que aquilo ali me afetou e como aquela pessoa não presta e tudo mais, e aí vai juntando uma bola de neve, eu vou guardando um rancor sobre aquela pessoa e aí eu vou alimentando aquilo dentro de mim. Só que isso é algo que, querendo ou não, é extremamente nocivo para você. Porque guardar mágoa é algo que é ruim. Quando você guarda mágoa, a pessoa mais prejudicada é você. Quando você não perdoa alguém, a pessoa mais prejudicada é você. Porque quando a gente guarda esses sentimentos em relação às pessoas, em relação a traumas, coisas que nos machucaram, a gente não libera essas pessoas desse sentimento, mas a gente fica voltando e remoendo aquilo dentro de nós. Cada vez mais nós vamos sendo consumidos, cada vez mais a gente vai sendo corroído por sentimentos negativos. E principalmente a gente vai perdendo a grande beleza da vida. E quantas vezes você, ao não lembrar de uma pessoa que te machucou, de uma situação que foi talvez até injusta com você, você não fica mal com aquilo. Você não fica de certa forma negativo e pessimista, entristecido, porque querendo ou não, sentimentos como aquele, eles vão te afetar. Eles vão prejudicar você e eles vão prejudicar a sua saúde, prejudicar o seu bem-estar. E perdoar é difícil. Perdoar é difícil, mas quando a gente perdoa, a gente está liberando esse fardo. A gente está jogando esse fardo que a gente vai guardando das pessoas, das experiências que a gente vive. E aí, quando a gente consegue perdoar aquelas pessoas, então esse fardo, esse pezinho que eu vou guardando comigo, ele é deixado para trás e eu consigo viver de uma maneira mais leve. Só que é complicado. Eu não vou mentir, eu acredito que também para você aí seja. Liberar perdão é uma das coisas mais difíceis que existe, até porque muitas vezes nós somos muito machucados. Muitas vezes pessoas nos traumatizam muito e, querendo ou não, liberar perdão é algo bem difícil. Mas a questão é que existe um segredo enorme para liberar um perdão. Existe um segredo para deixar o perdão ser mais fácil. E talvez agora você deva estar se perguntando qual é esse segredo, Victor? E eu vou estar falando para você. O segredo é olhar para Jesus. E é isso mesmo. Talvez você deva estar um pouco em choque pensando, mas o que Jesus tem a ver com a minha história e com aquilo? Jesus tem que castigar aquele cara porque foi ele que me feriu, ele que me magoou. E por que eu estou pedindo para você olhar para Jesus? Porque Jesus ele nos ensina algo fantástico acerca do perdão. Ele nos ensina que nós devemos perdoar aqueles que nos têm ofendido. E não somente isso, Jesus ali depois ele nos ensina uma parábola muito importante acerca do perdão.
e eu gostaria até de estar compartilhando ela com você. E a citação é mais ou menos a seguinte: tem uma passagem que Jesus ele pega e ele fala sobre um rei. E esse rei ele tem um servo que deve ele. E ele deve muito dinheiro, uma quantia que seria impagável. E aí o rei chama esse servo para pagar a dívida, e aí o rei ele quer que aquela dívida seja paga, mas não tem condições daquele servo pagar a dívida que tem para o rei. Então o rei vai e manda prender o servo, pegar a família dele, todas as terras, e a fim de que seja paga a dívida. Mesmo que nunca quitasse o tamanho da dívida, mas de certa forma para tentar ali compensar um pouco da dívida que o servo tinha com o rei. E nessa hora o servo ele começa a clamar por misericórdia. Ele começa a clamar para o rei em relação a que o rei ele tenha compaixão da vida dele, que o rei perdoasse ele, que desse uma oportunidade para que ele pudesse no futuro estar pagando tudo aquilo que ele deveria. E o rei, movido de compaixão, olha para a vida daquele servo e ele perdoa ele de toda aquela dívida. E isso é fantástico, é fantástico. Imagina você sendo aquele servo e você tem uma dívida impagável e aí simplesmente é perdoado. Com certeza é um fardo a se jogar para trás e a viver de uma maneira bem mais leve. E o que acontece nessa história? Acontece que logo depois esse servo ele vai para casa. E aí esse servo ele tem um conservo. E pode até parecer um pouco confuso, mas funciona da seguinte forma: tem o rei, aí tem um servo, aí o servo tem um servo, aí o servo desse servo é o conservo. E bom, esse conservo ele devia o servo. E aí o servo manda chamar o conservo para que o conservo pagasse a dívida que ele devia. Mas aí o conservo desse servo não tinha dinheiro para pagar a dívida. E a dívida desse conservo era uma dívida pequena, era uma dívida pequenininha, principalmente comparada com a dívida que era impagável desse servo. A diferença é que a dívida desse servo era impagável, mas a dívida do conservo era uma dívida que era algo possível a ser pago com alguns meses de trabalho. E o que acontece? O servo fica irado com o conservo porque o conservo não tinha como pagar ele. E aí ele manda castigar aquele servo, jogar ele na prisão e aí maltratar ele. E aí esse conservo ele clama por misericórdia. Ele clama pela vida dele e por uma nova oportunidade. Mas o servo não quer saber. E aí ele pega e manda enclausurar, manda jogar na prisão aquele conservo. E aí outras pessoas que estão ali próximas veem aquela maldade que o servo está fazendo com o conservo e decidem contar ao rei. E o rei, descobrindo sobre tudo isso que tinha acontecido, fica muito chateado. E aí ele manda chamar o servo e aí ele fica irado com o servo porque o servo não perdoou aquela dívida do conservo. E ele fala: por que você não perdoou? Porque uma vez eu perdoei a sua dívida que era impagável, e aí você não perdoa a dívida dele. E, bom, aí depois o rei pega e aí ele castiga o servo por toda essa maldade dele. E o que Jesus ele nos ensina com essa história que eu acho incrível é acerca de como que quando a gente é perdoado, a gente deve perdoar também. E por que eu tô trazendo toda essa analogia? Porque eu não sei, mas um dia Jesus ele já te perdoou. Um dia Deus ele te perdoou por todas as transgressões, por todas as coisas que você fez. Deus um dia ele nos perdoou por tudo que a gente fez com ele. E aí ele nos deu uma nova chance, uma nova oportunidade de vida. E agora a gente tem em Jesus uma oportunidade de viver uma vida nova, de viver algo novo nele. E aí o que é interessante com tudo isso? O interessante é que agora, quando eu tenho alguém que me machuca, agora quando eu tenho alguém que me magoa,
Eu tenho uma nova oportunidade, uma oportunidade de, ao invés de guardar mágoa e guardar rancor daquela pessoa, eu tenho uma oportunidade de perdoar ela. Eu tenho uma oportunidade de, assim como Jesus um dia me perdoou, agora eu poder perdoar aquela pessoa também. E Jesus, ele é maravilhoso, e quando eu olhar para alguém, é claro que vai ser sempre difícil liberar perdão, principalmente às vezes quando eu já tenho uma mágoa muito grande. Às vezes quando eu vou nutrindo dentro de mim por vários anos e por um longo período de tempo, e aquilo ali ele tem um peso tão grande, é um fardo muito forte, aquele sentimento. E o principal objetivo com Jesus é isso, é de que a gente possa viver dessa maneira leve e uma maneira em amor para uns com os outros. Então, quando você olhar para alguém que te machucou, olhar para alguém que um dia já pisou na bola com você, que você possa lembrar de Jesus e lembrar que um dia ele perdoou você de algo que era imperdoável. E hoje, quando você olhar para alguém que te magoou, você possa perdoar essa pessoa, lembrando que Jesus ele te perdoou primeiro e que agora você meio que é um devedor desse perdão. E Jesus é fantástico. Então, libera perdão para essa pessoa que te machucou, libera perdão para essa pessoa que um dia ela, querendo ou não, pode ter pisado na bola com você. E abra mão disso, abra mão desse sentimento que te enclausura, esse sentimento que te aprisiona, e fica livre para viver uma vida totalmente leve. Bom, esse é o 8º vídeo aqui do canal. Se você gostou do vídeo, eu peço para que você deixe seu like. Se você achou esse conteúdo interessante, eu peço para que você se inscreva para toda semana estar recebendo vídeos como esse. Lembrando que toda segunda-feira, sem falhar, a gente tem um vídeo novo aqui no canal. E você ativa aí o sininho, se inscreve para toda segunda estar recebendo as notificações. E se essa mensagem ela falou com você, se você sentiu que tem que liberar perdão para uma pessoa, e se você conhece alguém que vive corroída por essa mágoa, que ela vive corroída por sentimentos assim negativos, por pessoas que já machucaram ela, e ela vive presa a essas pessoas, eu peço para que você encaminhe esse vídeo para ela, para que você possa estar me ajudando a levar Jesus para cada vez mais pessoas, para que juntos a gente possa estar levando cada vez mais Jesus para o maior número de pessoas possíveis. E o vídeo de hoje é isso. Não se deixe ser corroído pela mágoa, pelos sentimentos negativos. E toda vez que perdoar uma pessoa for difícil para você, convido você a olhar para Jesus, porque quando a gente olha para Ele, tudo fica mais fácil. E se você por um acaso não conhece Jesus, se você por um acaso não entende e não sabe como é esse amor, eu quero te dar uma super notícia. Eu quero dizer que Jesus ele tá aí agora mesmo, com você, aonde você estiver, seja no banheiro, seja numa sala alta, seja debaixo de uma ponte. Eu quero te dizer que Jesus ele tá aí com você e ele bate a porta do seu coração. E ele quer fazer algo totalmente novo. Ele quer entrar e ele quer te ajudar com isso que você está passando. Principalmente se você tem dificuldade em liberar perdão para alguém. Principalmente se você tem dificuldade de viver uma vida leve, de viver longe daquilo que um dia te feriu. Se você tem dificuldade de deixar tudo aquilo para trás e viver algo totalmente novo, eu queria te dizer que hoje isso é totalmente possível. E agora ele bate a porta do seu coração e basta você abrir para ele poder entrar.